E aí, pessoal, a forte entrevista do presidente Romildo Bolzan a Elia Júnior na Band Esportes. Os desgastes de Renato, a queda de rendimento de alguns jogadores, a confiança e o que representará a Série B se o Grêmio porventura cair. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O dia de hoje foi marcado por uma entrevista que teve um Romildo Bolzan como poucas vezes nós vimos. Ele conversou com Elia Júnior, grande jornalista, para o Band Esportes News. E falou. Você vai ficar impactado aqui com as frases do presidente Romildo Bolzan para Elia Júnior. Eu, por exemplo, que acompanho, estou sempre muito ligado nas coisas do Grêmio, não tinha visto um presidente tão enfático, falando tanto de coisas muito restritas, eu diria. Falou sobre as escolhas dos técnicos após a saída de Renato, falou do desgaste do técnico Renato, falou sobre o que representa e o que mudaria para o Grêmio uma Série B, algo que ele não havia falado até o momento. Falou sobre a má fase de jogadores como Jean-Pierre. Isso mesmo. Ponto a ponto a gente vai trabalhar a partir de agora. Sobre escolhas do técnico após a saída de Renato e também a decisão de demitir Renato. Não me arrependo não. Eu só lamento que não tenham dado a resposta que nós esperávamos. Falando das escolhas, da correção, segundo ele, das escolhas, mas claramente colocando também a ideia de que o Grêmio tentou e ele acredita que os nomes escolhidos para aqueles momentos foram corretos. Quando falou sobre os desgastes do técnico Renato, ele disse: futebol é resultado. Olha só, se tu ganha, tapa tudo. Se tu perde, as coisas aparecem. Futebol é resultado e todo mundo sabe disso. Aqui, claramente ele coloca que os resultados muitas vezes acabaram apagando algumas situações internas dentro do Grêmio que determinaram também as modificações. Quando o resultado passou a não aparecer, claramente ele foi para dentro do diagnóstico e o diagnóstico dava conta de que a coisa de fato não estava boa. Incrível, né? Sobre a Série B e o que mudaria o Grêmio com a queda, olha que interessante. Nós ainda não trabalhamos com essa hipótese. Acredito que vamos fazer os pontos necessários e os resultados. Mas vamos imaginar que vai cair. E aí começa. Será traumático. Vocês agora, para o terceiro ponto, o Grêmio não estará caindo por condições financeiras. Mas é claro que será preciso fazer uma reestruturação geral. O Grêmio não perde estreituras, não perderá conceitos, mas o Grêmio se adaptará ao que poderá fazer com a capacidade de competir. Aqui, pela primeira vez, o presidente Romildo coloca claramente que precisará de uma reestruturação geral no caso da tragédia para a segunda divisão se confirmar. Esse ponto aqui, e eu até acho que ele tem mesmo, que enquanto o Grêmio está jogando e está com chance, ele tem que dizer que não trabalha com a hipótese de rebaixamento, ele precisa dizer, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele precisa dizer, eu colocaria e na função dele, jamais admitiria antes que a última bola caia, eu não tenho nenhuma dúvida, mas é preciso dizer também, e o torcedor tem entendimento, de que o Grêmio sabe o que isso representa. Quando ele diz será traumático, o Grêmio não cai por condição financeira, mas precisará fazer uma reestruturação geral no clube, a gente tem noção exata do que e do tamanho do problema se o Grêmio vier a ser rebaixado. Quando foi perguntado sobre a fase dos jogadores, especificamente Ferreira e Jean-Pierre,
O presidente também faz uma citação que me parece importante, que, segundo ele, a perda de confiança é o mais importante para a queda de rendimento desses jogadores. No momento que o time foi posto em dúvida, que o time não funcionou, todo mundo ruiu, todo mundo caiu. Então ele acha que, basicamente, as questões envolvendo o Jean-Pierre Ferreira, mas especialmente o Jean-Pierre, acha que tem muito a ver com a questão da confiança tão somente. Eu discordo. Para mim esse aqui é um problema muito maior, principalmente se tratando de alguns jogadores que foram mal avaliados, né? Se imaginou que eles fossem melhores do que eles eram, e isso para o Grêmio não foi importante, não foi bom, e o Grêmio hoje paga um pouco exatamente por esse problema. O Grêmio acredita de fato que eles sejam melhores do que eles são. E isso a gente sabe que não agrega em nada e não muda em nada e não melhora em nada a relação que a gente tem com esses jogadores. Sobre Wagner Mancini, ele disse o seguinte, presidente Romildo Bolzan: a gente contratou ele não pela capacidade de resistência, que rapidamente dá resultados. Ele tem capacidade de aglutinar grupos, de identificar problemas. Não seria pela campanha dele que estaríamos nessa situação. Ele tira do colo de Wagner Mancini qualquer responsabilidade sobre o momento do Grêmio. Eu não tiro. Eu não tiro. Quando ele diz não seria pela campanha dele que estaríamos nessa situação, me parece que tem um percentual importante, mas o Mancini não agregou nada em relação ao time de Luiz Felipe Scolari. Mancini tem 3 vitórias, 5 derrotas e um empate, uma coisa assim. A gente esperava muito mais. O presidente, claro, minimiza isso, não coloca no colo do Mancini qualquer responsabilidade sobre isso, mas eu confesso para vocês que para mim existe sim uma responsabilidade no Thiago Nunes, não tenho dúvida, né, que entregou o Grêmio muito mal. O Filipão conseguiu dar pelo menos alguns pontos que o Grêmio precisava, ganhou do Fluminense no Rio, ganhou do Flamengo no Rio, e o Wagner Mancini fez até agora apenas o óbvio. O Grêmio não conseguiu sair do óbvio, que é ganhar de times menores, mas não conseguiu, por exemplo, fazer nenhum jogo diferente, não conseguiu sair da curva nunca. Talvez tenha contra o Bahia o primeiro jogo da curva. O primeiro jogo da curva para tentar tirar o Grêmio dessa situação. Não dá mais para errar. O presidente sabe disso. Mas eu, particularmente, fico muito feliz quando eu vejo entrevistas como essa. O presidente precisava dizer. E disse. Falou o que muitos de nós queríamos falar. O Grêmio precisava dessa voz, precisava dessa palavra. E a partir de agora vai trabalhar muito, muito para que a gente consiga sair dessa situação. Aqui, mais claro do que isso, não existe, gente. Tá tudo aqui, é só olhar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.